A síntese dos meus vídeos é que os países ricos estão numa grande estagnação. Bom, antes de mais nada, olha só essa frase, gente. Todos os modelos são falsos, mas alguns modelos são úteis. Isso aqui é prova de inteligência. Então, qual que é a minha tese central de todos os vídeos que eu venho fazendo para vocês? É que os emergentes estão crescendo forte e vão continuar, e que os países ricos estão em crise e vão continuar em crise por longo tempo. Eu vou mostrar para vocês que não só é eu que penso assim, tem muitas pessoas que pensam assim. Bom, tem esse cara aqui, ó, os próximos 10 anos, 3 fatores que vão alterar a política econômica mundial. Vou analisar para vocês. A economia global será transformada por 3 fatores essenciais nos próximos 10 anos. Ele fala, tá? Esse cara aqui, ó, é do pico do petróleo, da inflação e da reforma monetária. Então ele fala que o pico do petróleo barato tá acabando o petróleo barato, que vai ter uma deflação da dívida americana, eles vão fazer inflação para poder pagar a dívida e que o dólar vai deixar de ser a moeda mundial. E que esses 3 fatores se combinam para dar uma grande crise dos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Ele analisa também, ó, aqui ó, em azul está o preço da... Em vermelho, o preço dos imóveis. Esse aqui em vermelho é a variação do preço dos imóveis. Em azul, a variação do preço das commodities. E aqui a taxa de desemprego. Então, antes da quebra do Lehman Brothers, os imóveis já vinham tendo seus preços caindo. A variação já começou a ser negativa. Antes deixou de crescer muito, tá? Para começar a crescer pouco. Só a partir de 2009, com a queda dos juros nos Estados Unidos, que ela começou a se recuperar, mas já voltou a cair. Esse que é o detalhe. Então, está tendo uma inflação das commodities. Só que o Fed não pode elevar os juros, porque se ele abaixa os juros para poder elevar o preço dos imóveis, ele aumenta a inflação das commodities. Se ele aumenta os juros, ele causa recessão e desemprego. Então ele tá perdido, ele vai optar pela inflação, segundo esse cara aqui. Então lá, o que o Fred vai escolher entre inflação e desemprego? Ele vai escolher a inflação. Tem um outro cara também que escreveu um e-book, A Grande Estagnação, tá? Foi onde eu tirei o título desse vídeo. Qual que é a tese dele? A tese central dele é que as grandes mudanças do mundo foram aquelas ocasionadas principalmente pelos combustíveis fósseis. Então, essas grandes mudanças, locomotivas, carros, essas coisas que davam muitos empregos, já não estão acontecendo mais. As mudanças da internet são muito interessantes, mas elas não dão emprego, elas não mudam o mundo de fato. Então, é uma tese muito interessante que corrobora a nossa tese que os países ricos vão entrar em estagnação. Esse cara que também escreveu um livro, ó, A Longa Emergência, a respeito do fim do petróleo, dos combustíveis fósseis. Então ele comunga um pouco com aquela tese anterior do fim das inovações. Tá? Então a produção de petróleo ela vinha aumentando fortemente e aos poucos a tendência de aumento está cada vez menor. Então isso aqui é o fim do petróleo barato. O Goldman Sachs também fez o paper 99, onde ele fala dos BRICS, tá? Do grande crescimento dos BRICS. Mas os BRICS vão crescer muito, principalmente porque os países ricos vão crescer pouco. Então esse crescimento é muito relativo. Qual que é a tese principal do Goldman Sachs? É que um país, quando ele é pobre, ele tem grande potencial de crescimento porque os salários são baixos. À medida que os salários vão subindo, o potencial dele de crescimento vai caindo. Então é isso que está acontecendo com o Japão. É nada mais natural que isso aconteça mesmo. Então por isso que os países ricos estão crescendo pouco e os países pobres estão crescendo bastante. O FMI também, agora em abril de 2011, vem nessa mesma tese do descolamento, ó, tensões das duas velocidades de recuperação. Então, os países pobres estão se recuperando fortemente e os países ricos estão estagnados. Então, vocês vejam que todo mundo está no mesmo sentido. O FMI alerta principalmente para o aumento da dívida pública dos países ricos, tá, que está crescendo muito, enquanto os países pobres está abaixando. Eu fiz um gráfico aqui para vocês a respeito da poupança. A poupança, a meu ver, reflete o passado e o futuro ao mesmo tempo. Reflete o passado porque um país que poupa é porque ele foi bem no passado, porque se ele não tivesse investido no passado, ele não seria capaz de poupar no presente. E também a poupança será usada como investimento para o futuro. Então a poupança, para mim, é um dos principais índices de
de futuro de um país, da situação do país. Então vocês vejam que os países emergentes, eles tiveram o poço, o fundo do poço da poupança com a queda do Muro de Berlim. Com a crise na Ásia também baixou um pouquinho, mas vocês vejam que a tendência por 20 anos é de alta. Ó. Então a poupança dos emergentes está muito boa. Ela está mais de uns 60% acima da dos... Se pegar aqui, ó, vai dar quase mais de 2 vezes a dos ricos. Tá? Então a poupança dos emergentes está bombando e a poupança dos países ricos ela está muito baixa. Então lá não está tendo investimento. Então os países ricos estão encalacrados com relação ao futuro na hora que a gente analisa a poupança. E essa abertura aqui, ó, a diferença de poupança entre os emergentes e os países ricos é coisa colossal, é coisa nunca vista na história do mundo. Então, resumindo tudo, que conclusão que a gente chega? Vai ter realmente uma grande estagnação dos países ricos. Quais são as causas? A causa é o fim do petróleo barato, tá? Porque os países ricos já consumiram o petróleo que eles tinham debaixo da terra. A globalização, o efeito China, o PIB per capita alto, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. A globalização faz com que a gente consiga comprar produtos lá na China. Então ela facilita a troca comercial. A China, por ter salários baratos ainda, o PIB per capita deles ainda é muito baixo com relação aos países desenvolvidos, faz com que eles tenham uma grande vantagem comparativa na produção de produtos industrializados. E esse PIB per capita alto dos países ricos faz com que eles percam vantagem para a China, eles não conseguem concorrer com a China. E também, com isso, eles acumularam dívidas. Os países ricos deveriam ter acumulado créditos para poder aposentar seu povo que já está velho agora, tá? Só que eles acumularam dívidas. Então, a aposentadoria dos países ricos vai estar em sérios riscos, em sérios problemas. Vamos ver como que eles vão resolver lá, que a gente vai importar essas soluções para a gente. E tem também aquela tese das poucas inovações. Essas poucas inovações aqui, para mim, está ligada ao fim do petróleo, porque os combustíveis fósseis fizeram com que as invenções baseadas nas máquinas, na eletricidade, na máquina a vapor, funcionassem. Você não tendo energia para movimentar a máquina, não adianta você inovar, não tem como movimentar a máquina. Então tudo isso vai causar uma grande estagnação de 10, 20, 30 anos nos países ricos. E os países pobres vão alcançar os países ricos. Essa que é a tese do Goldman Sachs, é essa a tese que eu abraço também. Falou, moçada?